O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido no monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se e ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho ele vem nos falar sobre um leproso. O leproso, a essa doença a qual está falando aqui hoje no Evangelho, era uma das doenças mais terríveis que tinha naquela época. Eram pessoas que não podiam chegar perto de outras pessoas. Era uma coisa tão terrível que quando um deles vinham na margem da estrada, eles tinham que ficar gritando lepra, 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 que era para as pessoas verem que ele vinha e para se afastarem de perto dele. Então era algo terrível naquela época. Ninguém poderia chegar perto dessas pessoas. E aí, esse homem, ele viu Jesus. E Jesus, com toda a sua compaixão, chegou perto desse homem. E naquele momento, ele se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e ele, com a sua humildade, ele diz aqui como está escrito aqui. Eis que o leproso se aproximou-se e se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha qual tão grande era a humildade desse homem. Se tu queres, Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos pedir nada a Deus. Às vezes a gente quer obrigar Ele a dar aquilo que nós não merecemos. E aqui você vê como esse homem, ele foi um homem humilde. Ele disse que se tu queres. E nós temos que trazer isso para nós. Senhor, se tu queres que eu faça isso. Senhor, se tu queres que eu seja curado. Tudo isso a gente tem que trazer para cada um de nós. E aí vem dizendo que Jesus disse assim, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos na nossa cabeça que tudo que nós passamos é porque Deus quer que nós passamos, que seja feita a vontade de Deus. Que hoje eu estou passando por essa doença, essa enfermidade, é pela graça do Senhor. Não, não é. O Senhor, Ele não quer que nós estejamos doentes. O Senhor, Ele não quer o mal para nenhum de nós. Nós é que muitas vezes vamos atrás desse mal para nós mesmos. E aí muitas vezes nós culpamos o Senhor. Mas é como todas as passagens o Senhor vem dizer, o Senhor vem curar. O Senhor, Ele não quer nada de mal para os seus filhos. E nós colocamos na nossa mente que tudo que nós passamos é pela graça do Senhor, as coisas ruins. Não, nós mesmos procuramos as coisas ruins para nós mesmos. E aí vem dizer assim que às vezes o Senhor ele permite que isso aconteça com nós. De uma forma de purificação, de uma forma para que nós possamos ser mais humildes. Tantas pessoas são curadas, mas infelizmente outras não são. Infelizmente outras vão para o reino de Deus. Mas aquele momento em que eu estou passando pelaquela doença, por algo na minha vida, é uma purificação na nossa vida. Que o Senhor está fazendo em nós. Por isso que Ele permite que aconteça isso conosco. Para que nós possamos enxergar o amor verdadeiro que Deus tem para cada um de nós. Nos limpar, nos purificar por dentro daquelas amarguras, das coisas inúteis que nós passamos no nosso dia a dia, das coisas inúteis e que nós passamos e muitas vezes nós colocamos isso na frente para maltratar o próprio Cristo. E aí vem dizendo a palavra de Deus quando diz que tudo concorre
ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo verdadeiramente a Cristo. Por isso que tudo que eu estou passando, eu peço a Ele que me dê sabedoria, que me dê humildade, que me fortaleça, que me purifique. Isso é que eu tenho que pedir. Jamais se revoltar com o Senhor e não dizer que aquele mal que eu estou passando é pela graça do Senhor. Jamais, porque o Senhor não quer nenhum mal para os seus filhos. O que o Senhor quer é que nos purifique. O que o Senhor quer é que nós sejamos levados verdadeiramente para Ele. Como às vezes nós estamos passando por um momento difícil e nós estamos na igreja, nós estamos rezando, nós estamos ali e muitas vezes nós passamos pela tribulação porque nós temos que passar por aquilo. E muitas vezes tudo que vem para nós é algo que nós mesmos plantamos na nossa vida. Uma doença que muitas vezes é ocasionada por nós mesmos, pelo tipo de alimentação, por tudo aquilo que nós passamos. E aí nós dizemos que isso ali é graça do Senhor. Não, não. Eu estou aqui porque o Senhor me permitiu. Não. O Senhor não permitiu. Eu me permiti estar ali. Eu me permiti passar aquele momento. E aí o que é que nós temos que pedir a Deus? Que nos fortaleça, que nos purifique e que nos dê força a cada dia para que nós possamos passar por esses obstáculos. E aí nós vamos falar igual esse leproso disse: se tu queres que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Se for para a minha glória eu ser curada, que eu seja curado. Mas que for para a minha glória não ser curada, também não, que eu não seja curada. É difícil? É. Porque somos seres humanos. Mas é como eu digo, nenhum mal é para a glória do Senhor, é para a graça do Senhor. Jamais. Nenhum mal que nós proporcionamos a nós não é para a graça do Senhor. Realmente, o Senhor, Ele permite que nós passemos por isso justamente para a nossa purificação. Por isso que Ele nos permite. Pelo aquilo que nós fizemos contra nós mesmos. E aí Ele permite isso para nós. Mas não porque Ele quer, porque eu procurei isso. Então, meus irmãos, que neste momento nós possamos pedir a graça do Senhor, que Ele venha nos fortalecendo, que Ele venha nos purificando, para que cada vez mais nós possamos estar na sua presença, cada vez mais nós possamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. E quando nós estivermos passando pela batalha da nossa vida, nós jamais dizemos que isso ali é a graça do Senhor, não. Nós temos que dizer que o Senhor possa nos fortalecer, porque isso ali foi ocasionado por mim. Não porque o Senhor, Ele permitiu, não porque o Senhor quis que eu passasse por isso. Mas muitas vezes nós temos que nos permitir, o Senhor tem que nos permitir passar pelo Calvário, para que nós possamos glorificar o Senhor um dia ao lado dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.